Qualquer pessoa precisa disso. É a base de tudo, na verdade, que a gente vai fazer. E hoje em dia é o nosso ativo mais disputado, sem dúvidas. Nesse vídeo eu vou te trazer 3 dicas sobre como melhorar o teu foco. Como que tu pode se aprofundar mais nas coisas que realmente têm valor para que tu consiga alcançar as coisas que tu deseja. Essa que é a base da questão do focar, sabe? Direcionar tua atenção para que alguma coisa se expanda, né? E é fato que, ainda mais para mim que trabalho com mídias, que trabalho com propaganda, e vendo também para qualquer pessoa que seja leiga, até mesmo no tema, é notório, basta a gente olhar no arredor e também os hábitos, os costumes das pessoas diariamente. Cada vez mais no telefone, cada vez mais vendo e consumindo séries, seriados, enfim, cada vez mais em frente de uma tela, né? E na tela a gente tem disputa de atenção o tempo inteiro. Se a gente para pra pensar, eu tô anunciando, pô, as pessoas elas têm como finalidade de vender alguma coisa. Mas antes de vender alguma coisa, elas têm que te parar ali para relacionar contigo um pouco para depois te puxar para algum outro ambiente, alguma coisa nesse sentido, sabe, para que tu consuma mais, vão te nutrindo, vão te mantendo ali, seja na rede propriamente, te levando para um outro espaço, enfim. E essa questão é muito difícil, sabe, de se manter bem focado, bem direcionado, realmente quando a gente tem esse turbilhão de informações, turbilhão de interesses na nossa atenção. E esses dias, eu agora estou gravando esse vídeo, 1h45 da tarde, de um domingo. E na quinta e na sexta-feira eu produzi consideravelmente menos do que eu gostaria. E diariamente, eu vejo que eu produzo muito. Eu sou uma pessoa muito intensa em relação à produtividade. Não que eu tenha um desequilíbrio em relação a isso, que eu seja um neurótico por trabalho. Não é em relação a isso. E produtividade no âmbito geral, nas coisas que eu faço. Mas eu faço bastantes coisas e tudo eu faço com bastante intensidade. Pô, se uma coisa que eu já me policio já faz bastante tempo. Se eu tenho que finalizar uma coisa, nossa, eu quero mergulhar, eu quero parar o mundo só para fazer aquilo dali, sabe? Então, não, tenho que buscar equilíbrio, enfim. Mas quando eu tô fazendo alguma coisa, no geral, eu executo muito rápido, eu aprofundo muito rápido, sabe? Eu consigo destrinchar bem as atividades rapidamente. Performance em relação à produtividade no âmbito geral. E na quinta e na sexta eu produzi muito menos do que eu gostaria, muito menos do que eu tô habituado. E eu fiquei martelando aquilo ali na minha cabeça. Fiquei tipo, cara, porra, que chato, né? Entre aspas, o resumo da ópera. E, pô, e no sábado, ontem, eu peguei e fui produzir um pouco, fazer algumas coisas em relação ao trabalho, justamente por causa que eu tava meio bolado. Que, cara, eu tenho que compensar isso aqui um pouco, tenho que fazer ali algumas coisinhas tal, para deixar um pouco melhor, mais equilibrado pro início da semana. Eu falei, beleza, vou fazer. E naquele momento, no sábado de manhã, eu só botei um cronômetrozinho, eu só botei um timer e mergulhei durante 2 pomodoros de 50 minutos. 2 pomodoros ali. Eu mergulhei e, cara, em 2 horas, grosseiramente, com intervalo ainda, eu produzi mais, se duvidar, do que a minha quinta e a minha sexta-feira inteira. Eu consegui produzir muito. Eu fiquei até um pouquinho mais. Eu devo ter ficado ali em torno de umas 2h20 a 30 produzindo. E foi tão produtivo quanto a quinta e a sexta-feira, juntas. Entendeu? Então, quando a gente consegue realmente focar, mergulhar, nossa, a produtividade e o retorno é absurdo em relação a isso. E, sem mais delongas, os três, que eu já dei até umas respingadas aqui, já acabei falando um pouquinho, mas os 3 pontos primordiais que eu vejo para a questão de atenção, 3 dicas que eu sugiro, primeiro, que eu até já comentei ali, um cronômetro. Cronômetro, primordial, primordial. No momento em que tu pega e tu propõe um determinado tempo, implicitamente tu está fazendo um acordo contigo. Eu vou fazer tal coisa durante tanto tempo. E o tempo correndo ele também te gera aquela questão da urgência e da escassez. O tempo está acabando e urgentemente tu tem que agir por causa que o espaço está diminuindo. Então faz com que tu haja mais e que tu seja, vamos dizer assim, restringido ali o teu foco, justamente pela pressão de ter que fazer, tu ter ali, vamos dizer assim, meio que um pacto contigo, um compromisso contigo mesmo de produzir. Então o cronômetro ele traz muito essa ideia. Além de, claro, tu conseguir manusear, dividir as tarefas que tu faz em blocos de tempo.
E tu começa a ter ideia, tu começa a mensurar quanto tempo mais ou menos tu demora para fazer tal coisa, tu consegue otimizar aqui e ali, sabe? Tu consegue aí fazer um planejamento, por causa que o planejamento ali, grosseiramente, são as atividades que eu tenho que fazer e o tempo, o prazo para que alguma coisa seja feita. Então, quando tu começa a trabalhar com cronômetro, isso daí começa a melhorar absurdamente. A segunda dica é a questão de meditar. Eu não sei como que é teu foco por aí, não sei como que é tua capacidade de centralizar nas coisas que tu está fazendo, mas no âmbito geral, pelo que eu estava comentando e tal, a gente tem a tendência, e tá com a tendência, de cada vez mais dispersar em relação às coisas. É muito difícil manter o foco numa coisa quando a gente tem recompensas instantâneas a cada segundo passando diante de uma tela. Entendeu? A gente quer buscar isso para nossa vida, então a gente está sempre assim, ó, tipo, meu Deus do céu, tá olhando para um lado, tá olhando para o outro, tá, sabe? É difícil a gente ver alguém que consegue realmente, olha, pá, tô aqui, tô fazendo isso, entendeu? E a questão da meditação, muita gente já vem com a objeção de, cara, pô, mas eu já tentei uma vez e não deu, mas eu não consigo ficar um minuto, sabe? Ninguém corre uma maratona do dia para noite. Então a questão da meditação também é gradativo. Eu acredito que qualquer um consiga fazer em condições normais, vamos dizer assim, mas todo mundo consegue fazer, sabe? Todo mundo consegue fazer. É prática, é tempo, como qualquer coisa. Então, se propor ali, cara, vou meditar hoje um minutinho que seja. Vou meditar 2 minutinhos, 3 minutinhos e pouco a pouco, porque é uma coisa que grosseiramente te acompanha pro resto da vida, sabe? A meditação ela faz bem em N aspectos, sabe? Questão próprio funcionamento do corpo, controle da respiração, calma, estresse, ansiedade, foco, sabe? Depressão, muita coisa. Tanto que empresas de primeiro mundo, elas têm como, vamos dizer assim, estímulo para que as pessoas as pratiquem cada vez mais. E tem alguns que são adeptos nos escritórios de fazer, tem lá os exercícios laborais, isso, aquilo, sabe? Alguns fazem meditação em grupo. E empresas gigantescas como Google, enfim, semelhantes. Por causa que os benefícios de meditar são mais do que notórios, cada vez mais. E melhora absurdamente. E eu noto isso, porque durante alguns dias, e há pouco tempo também, eu tinha praticamente parado de meditar. Eu já medito há, uns 8, 9 anos. Todo dia, todo dia, todo dia. 10 minutinhos, às vezes mais, mas no mínimo 10 minutos eu fico em silêncio, quieto ali e tal. E para mim muda drasticamente. Como eu falei, eu sou uma pessoa que eu sou muito intenso para fazer as coisas. E no geral eu faço bastantes coisas ao mesmo tempo. Eu tento me centrar numa, mas a minha tendência já é de abrir para mais coisas. Então, essa questão do foco para mim é fundamental, e também junto com a questão da meditação, que agrega muito nisso, é um carinha aqui atrás, que é o violãozinho, são atividades manuais, sabe? Tu executar atividades manuais, que tu tenha que parar e centrar fora de uma tela. Tu exercitar a leitura, tu exercitar coisas do tipo, também ajuda muito nessa questão do foco. É meio que uma meditação, entre aspas. Porque o mindfulness, que se fala muito, é a questão de tu estar presente, no momento presente, de tu estar aqui agora, prestando atenção no que tu está fazendo. E na tela a abstração é muito maior. Quando a gente faz uma coisa manual, sabe, que tem o tato, a gente consegue se conectar muito mais ao momento. Então o instrumento musical é muito bom para isso, enfim, atividades aí que tu venha literalmente botar as mãozinhas aí na massa, sabe, vai plantar cuidar de umas plantas, fazer umas paradas assim, sabe? Isso daí com certeza agrega demais. E aí, o primeiro ponto é a questão do cronômetro, o segundo ponto é a questão da meditação, e o terceiro ponto, que eu já acabei falando por último, é justamente o ponto de uma única coisa. Uma única coisa. Tem até um livro que ele fala a respeito disso. Eu esqueci o nome do autor, mas best-seller, não sei o que, não sei o que é justamente sobre isso. Uma única coisa. Divide o teu tempo, quando tu for fazer as tuas atividades, em blocos de tempo. E esses blocos direciona para que tu faça uma única atividade. Entendeu? Por exemplo, tu tem que fazer, sei lá, tu tem que fazer um trabalho onde tu tem que escrever ali o corpo da parada, aí tu tem que fazer uma capa, e aí tu tem que subir ele num doc, tu tem que fazer não sei o que, tu tem que estar, enfim, nas pastas, tu tem que fazer mais algumas coisas. Ao invés de quando tu sentar, tu pegar e tu fazer um pouquinho daqui, depois jogar para lá, depois fazer mais um pouquinho daqui, depois jogar outro para lá, fazer coisa. Não, divide teu momento de agora eu vou sentar e vou ficar 50 minutos, sei lá, só mergulhando aqui em escrever.
Aí depois o outro bloco, eu vou dividir um bloquinho de 20 minutinhos só para fazer a capa. Depois um outro só para não sei o quê. Tenta dividir tanto as atividades que tu faz intradiárias, no dia em si, como pensamento em relação à própria semana, sabe? E não sei, mês, talvez, se tu pensa mais macro assim, mas da semana, tu dividir as suas atividades, quando for fazer, vai ver no teu dia, pô, fazer isso e tal. E já pensa em blocos de únicas coisas, sabe? Porque isso vai fazer com que tu consiga afunilar mais, porque a tua cabeça ela tá direcionada só para aquilo, mais nada, sabe? E às vezes no próprio dia tu direcionar para atividades que têm um cunho semelhante, sabe? São coisas semelhantes. Tu pegar um dia só, pô, só tenho que escrever, eu tenho muita coisa para escrever, então pega um dia só para escrever, sabe? Ah, tem mais trabalhos, tem mais, sei lá, coisas. Pega e direciona só para atividades semelhantes, sabe? Fica muito mais fácil, muito mais direcionado. Teu cérebro ele consegue aprofundar melhor, sabe? A vazão ali, a questão do foco, pô, afunila literalmente, porque tu tá só numa coisa, numa atividade muito semelhante ou idêntica, sabe? Durante aquele período de tempo. E ou até eram só três e já ia acabar, mas como eu acabei comentando ao longo do vídeo, e até pegando o gancho da primeira, que é o cronômetro, é tu fazer Pomodoro, sabe? Eu não sei se tu já teve experiência, mas também é muito bom. E já tem estudos que comprovam que, se tu procurar, tem um vídeo sobre, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas tenta botar alguma coisa em relação a Pomodoro, professor americano, universidade. É um cara que tem um casaquinho vermelho e ele está numa sala de aula explicando a respeito de Pomodoro. E é mais do que validado já que o Pomodoro ele ajuda demais na absorção das coisas que tu está fazendo, das ideias, enfim, dos conceitos e tal, do que tu está absorvendo ali naquele momento, conforme tu esteja estudando ou executando alguma coisa, tanto quanto a performance da realização das atividades, sabe? Então, vale muito a pena. Assim tu consegue pegar e destrinchar as tuas atividades em blocos de tempos, focar em menos coisas, melhor, aprofundar naquilo dali, sabe? E também ficar muito mais mais de boa, mais centrado, mais aqui e agora, vivendo, né? Em relação às coisas que tu tá fazendo, se tu pegar e ainda botar em paralelo uma meditaçãozinha aí no teu tempo, da maneira que for melhor para ti se desenvolvendo com isso daí, tá bom? Acredito que isso vai agregar demais. São coisas que eu pratico aí há bons anos e anos e anos e anos, que nem falei, meditação já deve estar batendo na casa de uns 10 anos, tá bom? Então, é isso. Pratica aí, depois quiser, conta aí, dá um retorno a respeito de como foi a experiência. Tá bom? Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, comenta, compartilha quem tu acha que vai ser útil. E é isso. Até mais e melhores vídeos. Valeu? Tchau, tchau.